Olá, pessoal, estamos aqui com mais uma live e quem hoje vai estar com a gente? Doutora Fernanda Ornelas. Nossa, menina, olha como é que a gente fez a chamada. É impossível você dividir um ser humano. Como é que isso acontece? Sabe que eu acho que é um dos grandes fatos que existem na medicina tradicional. A doutora Fernanda vai falar isso com a gente porque esse fator é muito importante. Eu considero uma das questões da medicina que mais eu desaprovo. É cada um cuidar de um pedacinho do corpo e ninguém pensa em integrar. Os terapeutas estão colocando, enxergando isso com muita naturalidade. E trazer pessoas que observam, trazer pessoas que entendem o que estão colocando, como é importante para a gente. A Fernanda, ela vai trazer spoilers do que vai acontecer na Expo Quantic. Gente, a Expo Quantic está chegando e ainda temos muita gente para entrevistar. Meu Deus do céu, vamos chamar a Fernanda. Agora sim! Eu estava vendo a sua parede. Pronto, ainda que você me falou, Vera. Não, mas acontece comigo aqui também, viu? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, Quem não é? sabe faz ao vivo, mulher, é assim mesmo. Fernanda, seja muito bem-vinda. Tá? É um prazer enorme, é uma honra falar com vocês que estão dando o melhor pela Expo Quantic. É o tempo que a gente tem de conectar com pessoas com essa valia de informação, com todo esse conhecimento. Então, você vai contar para a gente, porque essa questão é impossível dividir um ser humano. É o que eu coloquei aqui no começo. A gente sabe que eu acho que a maior deficiência da medicina, colocando isso como um fato mesmo, é ter dividido o homem em partes, né? Como que a gente pensa nisso, assim, numa analogia, né? Então, você cuida do pescoço e ele não está integrado com a cabeça. Você cuida do coração e não está integrado com o fígado. Você cuida de um órgão e não cuida do ser humano. Eu acho que a terapia natural, os terapeutas que estão trabalhando com essa ênfase, eu acredito que seja esse olhar para o ser humano, e é isso que diferencia tudo, né? Conta pra gente a sua trajetória, a sua história, de como é que você chegou aqui. Eu sei que você era bancária, trabalhava né, no banco, e as questões de chegar num período de falar, não, chega, eu vou mudar tudo. Como é que você chegou nisso? Então, Vera, obrigada pelo convite, né? Eu estou aqui também representando o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas do NUSP, né? Uma turma assim, também muito focada nessa divulgação das práticas integrativas no contexto de ciência, de clínica, né? E desmistificando tudo isso, né? Então, é um prazer, essa é uma bandeira que eu carrego comigo já há muitos anos, né? E as pessoas me perguntam assim, né? Puxa, como você é terapeuta, né? Então, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com a naturopatia, eu trabalho com as práticas integrativas profissionalmente desde 2018, né? Porém, eu estudo as práticas e me cuido com as práticas integrativas desde os anos 90. Né, desde 95, primeira vez que eu tomei florais, foi lá em 95. Por quê? Toda a minha formação, todo o meu histórico vem do mercado financeiro. Então, eu sou administradora de empresas, tenho pós-graduação em MBA em finanças, em marketing. Então, minha trajetória foi sempre em grandes instituições financeiras, na área de investimento. Então, já nos anos 90, Vera, o meu estresse, assim, eu mal iniciei na carreira, o meu estresse já subiu a níveis máximos, né? Então, nos anos 90, ali próximo ao Plano Real, em 94, eu fui submetida a um período, assim, altamente estressante, né, na instituição que eu trabalhava na época,
E eu sempre me interessei pelos assuntos, né, das terapias naturais, mas assim, sempre como curiosa, né? E aí uma amiga minha na época falou, você já tomou florais, Fernanda? Vai te ajudar muito, né, nessas questões que você está passando agora, diminuir tua ansiedade, teu estresse e tudo mais. E comecei, né, isso em 1995, nunca mais parei. Fiz minhas primeiras formações em 98, sou reikiana, sou mestre em reiki, eu formo pessoas Ah, com que reiki legal. desde 98, né? E ao longo desses 30 anos, até 2020, né, quando eu fechei a porta para, entre aspas, né, eu encerrei essa etapa no mercado financeiro, eu fui me cuidando. Então, tudo que eu utilizo hoje, né, nos meus atendimentos, né, é fruto do que eu experienciei em mim. Né? Uhum. Então, os resultados foram sempre tão positivos, né? Utilizando a medicina tradicional chinesa, né? A auriculoterapia, a reflexoterapia, a fitoterapia, né? A cromo, todas essas práticas sempre me colocaram em equilíbrio. Então eu falava, gente, isso aqui é maravilhoso, né? E aí, enxergando sempre o ser humano como um todo, né? Uhum. Vamos chegar nesse ponto. Então, eu não tinha só um estômago para cuidar, Sim, né? Eu não cheguei a ter entendi. gastrite, eu não fui parar nos medicamentos, né? Tarja preta, porque eu me cuidei com as práticas. Não tenho nada contra. Nós vamos falar também sobre isso. Nem Eu sou pode, totalmente. né? Nem pode, porque Não, tudo é um momento de se trabalhar cada etapa, né, de exatamente, vida. exatamente. Cada pessoa, nós somos semelhantes, nós não somos iguais. E Uhum. tem situações, existem situações que o ser humano, ele precisa de uma questão química, de alguns estímulos, que os medicamentos alopáticos são necessários, mas nem sempre. Né? Uhum. Hoje a gente tem uma pandemia de pessoas ansiosas que, ao menor sinal de ansiedade, além do tolerável, já busca se refugiar em química e muitas vezes, digo, muitas vezes não é necessário. Né? Uhum. Não existe só química. Né? Existem justamente as práticas complementares, que também não são alternativas. Elas se complementam e tratam o ser humano como um todo. Então, eu cheguei nesse ponto, né? Então, de nunca, graças a Deus, precisar buscar auxílio na alopatia, porque eu já me equilibrava. E as pessoas até brincavam comigo: nossa, Fê, você é tão zen. A gente pensa que é assim, né? Não, não é bem assim, né? Mas eu me cuidava ao ponto que as pessoas não notavam também, né? E eu me sentia, né? Tinha momentos de picos, né? Mas quando eu estava lá no meu dia a dia com os meus colegas, né? Bolsa subiu, bolsa caiu, meu Deus, né? 2008, né? Aí eu trabalhava no Citibank, o banco quebrou praticamente nos Estados Unidos, né? Eu era E as pessoas cliente do Citibank na época. exato. Passei O por FII todo o dos processo. Estados Unidos É. praticamente quebrou, foi salvo pelo governo americano, mas enfim. E as pessoas falavam, nossa, como você consegue ficar... Porque aí você pode ter certeza que nesses dias eu estava fazendo acupuntura, eu ia para sessões de acupuntura, eu estava tomando meus florais, né? Aí eu fazia todos esses processos em mim mesma, né? Meditação, tudo mais, para justamente sobreviver a tudo isso. E foi quando, numa ruptura dessas, o Citibank aqui no Brasil, o varejo, ele foi vendido em 2017 para o Itaú, e eu fui ainda, fiquei mais 3 anos ainda no mercado financeiro, numa outra instituição, mas aí chegou um ponto que eu falei, eu não quero mais isso, né? Uhum. Eu já tinha, só que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Fazia uns 10 anos, né, que eu estava pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu não quero mais trabalhar o prazo de validade, né? Sim. Todos nós temos, e ok, né? Então, foi nesse momento que também busquei orientação, né, ajuda nas minhas práticas, e eu falei, é isso que eu quero. Aí eu comecei minhas formações, então eu fiz pós-graduação em naturopatia na Unip, fiz minha formação de terapeuta holística por 2 anos também na escola, uma universidade, fiz a minha especialização nos florais de Bach, no Formação Internacional do Programa de Bach da Inglaterra. Enfim, fui fazendo minhas Uhum. formações, né, florais de Minas, paralelas, junto com a minha formação oficial, né? E, a partir disso, então, eu comecei meus atendimentos lá em 2018 e 2022 eu criei a Holístia, Saúde Integral e Complementar,
junto com meu marido, que também é engenheiro, eu sou administradora e Tudo terapeuta, da área de ele é humanas, engenheiro, né? ele é engenheiro, é engenheiro eletricista e reflexoterapeuta. E Olha, ele fala assim, as pessoas perguntam para ele assim, nossa, que diferente. Ele falou assim, não é. Ele trata automação bancária, né? O Vinícius trabalha com automação bancária, né? O Vinícius Macedo. bacana. E ele falou, mas os pés, né, é uma zona reflexa do corpo, você tem botões para acionar e dar comandos para o teu corpo. Então ele falou assim, eu tô acionando botões também nas pessoas, né? Que Então, quer dizer, interessante. o nosso corpo, ele é todo relacionado. Então, esse foi o que você, Vera, começou a nossa conversa aqui, justamente um dos temas da Expo Quantic. O ser humano é integral. Você não pode, não tem como você olhar só para um estômago. Se você não vê, se você não sabe tudo o que está acontecendo com a pessoa, qual que é o histórico de vida, quais são os hábitos dessas pessoas, sono, alimentação, a família, Uhum. o que ela está passando, onde ela trabalha, o que ela está vivendo, né? Então, assim, não dá para você analisar e tratar apenas um órgão, né? Então, infelizmente, né, a gente respeita, nós precisamos da medicina convencional, a alopática, ela é muito importante, porém ela não é a única, né? Ela não é a única medicina, né? Então, em alguns momentos, nós precisamos dela, mas não sempre, né? E as práticas integrativas, elas vêm, a maioria delas, de outras práticas ancestrais. Veja, a Exatamente. aromaterapia era usada no Egito, né? E, e hoje existem muitas comprovações, tem diversos estudos, A Vera, a aromaterapia. cromoterapia, eu acho a cromoterapia uma das terapias de muita importância para a gente. Como eu Sim. gosto. Você vê, quando eu uso, por exemplo, o lilás, né, que tem uma ação bem própria para a hipófise. Eu Uhum. olho no espelho, eu me identifico com essa cor e ela me faz muito bem. Então, ela estando no meu corpo, eu acredito que a célula também perceba isso, né? Exato. Então, dependendo do Exatamente. ambiente que você está, um ambiente claro, um ambiente limpo, um ambiente clean mesmo, eu acho que isso tudo reflete no seu comportamento, né? Você imagina quando você lança uma luz, né, daquela cor específica que você precisa no seu corpo, né? Isaac Newton já estudava a cromoterapia lá atrás, né? Não era a cromoterapia, mas ele estudava as ondas, né, relacionadas às cores, né? Albert Einstein também. Então, eu acho que o que falta, eu tenho certeza, não acho, é divulgação, né? É as Mas também, pessoas é, conhecerem. mas também eu acredito que o que nós estamos fazendo de colocar todos esses profissionais dentro da Expo Quantic, nesse caso, trazendo como ciência, porque teve um período que era místico, né, o negócio, e as pessoas ficam achando que é no achismo que as coisas acontecem, e não sabe do quanto isso reflete no tempo. Eu fiz uma pesquisa agora essa semana, e que o Gigo está escrevendo o livro Saúde Quântica, Saúde Além da Matéria. E a gente está buscando muita informação lá. Chegamos a 387 anos antes de Cristo, com Platão, Sim, né? Então, Platão já falava sobre isso, e ele não foi contestado em muita coisa até o século XIX. Gente, é muito tempo se colocando isso. Então, houve um momento em que se colocou como místico sim, todo o trabalho exato. terapêutico. E a ciência vem provar por A mais B que isso já existia, porém tem que ser científico e comprovado. Mas a gente sabe que muita coisa se comprova no seu dia a dia, Sim, nas mensagens que a gente recebe. E como que você vai trabalhar isso com a terapia? sim. Entendendo, porque eu sei que parece que dá um pouco mais de trabalho, né? As pessoas precisam sair da zona de conforto, observar mais, buscar recursos no seu inconsciente. Então, o que nós estamos fazendo, Fernanda,
é desmistificar tudo isso, né? É desmistificar a questão de ciência, espiritualidade, onde elas se encontram, por que isso é um tabu. Você também sentiu isso nessa sua Sim. trajetória? Sim, é um exercício realmente bem árduo. Eu sabia disso tudo, né? Como eu falo, é uma bandeira que eu carrego. Eu carrego essa bandeira, Missão, porque por isso que né? eu tenho essa missão, né? Eu me unir ao grupo, né, do NUSP também, e me agrego a grupos de pessoas, de profissionais da área, que têm realmente também essa mesma missão de desmistificar e de levar, Exatamente. de popularizar. Nós temos hoje no Brasil muitas forças, ainda pequenas, mas a gente tem muita gente boa, empenhada, né? Tem gente lá em Brasília, graças a Deus, trabalhando e batalhando por nós, né? Tem alguns estados aqui no Brasil, se não me engano, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados onde você vai encontrar mais as práticas integrativas nos sistemas, no Sistema Único de Saúde, em Exatamente. pequenas cidades do Já tem interior. 29. No Rio Grande do Sul é o estado que você tem mais acesso, né, nas cidades do interior, né? Então, assim, só que o que acontece? A gente, na verdade, né, Vera, eu vejo, assim, uma incoerência tão grande, né, que a gente, é um tema bem polêmico, né, mas nós estamos, nós não, mas, assim, as pessoas aí, nós já sabemos disso, mas ainda muitas pessoas estão agora redescobrindo o que Exatamente. existe há séculos, há milênios, né? Então, como eu falei, a aromaterapia, por exemplo, ela era praticada no Antigo Egito, né? Então, hoje as pessoas estão descobrindo que não é apenas perfumaria, né? Não é apenas perfumaria. São óleos essenciais terapêuticos usados para diversas questões, e os óleos essenciais estão na dermatologia, na odontologia, e as pessoas, quando vão olhar, né, na composição ali dos produtos, veem lá, óleo essencial, né, laranja doce, melaleuca, né, o tea tree. Então, quer dizer, está aí, mas as pessoas são condicionadas também por outras questões e outros interesses para que as pessoas não vejam, né? Então, por que não temos ainda pesquisas científicas suficientes como deveria ter? Porque precisa de investimento, né? É. Que vai fazer investimento? Então, né? Então, assim, existe realmente um interesse, né, de todos Uhum. os setores que haja realmente um avanço de práticas simples, de baixo custo, na grande maioria das vezes, né? Então, tudo isso que precisa ser analisado. Então, assim, só que as pessoas hoje, graças a Deus, elas estão realmente acordando e buscando, não como uma forma alternativa, aí que o nosso trabalho é árduo, né? Uhum. Porque eu sempre falo, se eu fosse nutricionista, seria fácil, eu sou nutricionista, ponto. Todo mundo sabe o que a gente faz. O terapeuta naturopata, o quê? Integrativa, o que é isso, né? Então, assim, você tem que mostrar duas vezes, parece que você muitas vezes acaba tendo que provar, mas eu não me preocupo com isso não, sabe, Vera? Porque eu vejo os resultados nas pessoas que eu atendo. E eu vejo os resultados, e para mim é tão gratificante, né? Que eu falo, olha, você recebeu, você está melhor, né? E aí as pessoas começam a perceber, nossa, às vezes as pessoas perguntam para mim, puxa, nossa, aquela questão assim, eu não estou mais me preocupando. Será que foram os florais? Não, Eu falo, sim, não foram, porque, né? por que né não? é meio óbvio, né? Mas É, as pessoas, às vezes, precisam ainda da pílula, né? E as pessoas querem muitas vezes resultados imediatos. Então é saber separar, né, Vera? Uma dor de cabeça muito forte, né, dependendo da situação, ela vai precisar que você tome uma pílula, um comprimido, porque a dor é muito forte. Se aham. for uma dor de cabeça mais leve, eu faço essa comparação, porque eu tiro a minha dor de cabeça. Ou o Vinícius, que é meu marido, quando está comigo, ele faz uma sessão de reflexo, né, podal comigo, e a minha dor de cabeça já é aliviada em poucos minutos, ou eu uso óleo essencial de menta, né, Aham. eu passo um óleo de carreador, né, e E faço uma depois massagem com coloca. tenta, na dor de cabeça, né, respiro, né, então, ou seja, existem outras metodologias, né? Mas assim, precisa de um pouco de paciência, não vai ser instantâneo. Aquela dorzinha, aquela dor de cabeça, aquela cefaleia frontal, né? Aquele calor, né? De uma tensão qualquer,
eu vou ter paciência. Eu comecei a fazer esse mim, porque eu também precisei acreditar. Eu também tomava os comprimidos, né? Teve uma época que eu falava assim, não, eu quero um comprimido agora, né? Depois, quando eu comecei a experimentar em mim, eu falei, nossa, funciona. Mas a dor, Claro que funciona, né? a dor, Inclusive, é, inclusive, mas a dor tem uma causa, né, Fernanda? É isso que as exato, pessoas não se atentam. Por que que está acontecendo aquilo? sim, Ela quer um resultado rápido. sim, Eu tenho um ponto que eu faço um doim, né, uma expressão mais forte na mão, e aonde eu vou, que eu vejo alguém com dor de cabeça, na hora, eu falo, você quer sair disso agora? Melhora na hora, e a gente, é na mão. E eu aprendi isso no karatê, eu aprendi isso com o meu marido, que também atua com alguns pontos, até mesmo durante o trabalho que ele tinha de fazer o parto e tudo, sempre alguns pontos ele ensinava para a pessoa a fazer uma expressão ali que aliviava, inclusive, na hora do parto. Uma concentração, isso neurolinguística, a gente usava vários recursos para ajudar. A respiração e tudo. Então, eu tenho, assim, algumas experiências. Por exemplo, eu fui num shopping no Natal, na véspera de Natal, estava aquela loucura. E eu fui perguntar para a menina sobre um calçado e tudo. Ela falou: Você vai me desculpar, mas eu não vou conseguir te atender porque eu estou com uma dor de cabeça que já está me dando náusea. Aí eu falei: Você comeu alguma coisa? Está sem almoçar e tudo? Tava aquela correria de Natal sim, mesmo. Aí eu falei assim: Você quer melhorar, pelo menos de imediato? Aí eu fui ali onde ela faz o caixa dela, e ali eu fiz a expressão, pedi para ela respirar. Ela olhou para mim e falou: Meu Deus, você é o quê? É bruxa? Eu falei: Não, é não, fada. não Não, tem então mágica, são não. pontos, né, que a gente ajuda as pessoas a aliviarem aquilo imediato. Mas eu Sim, falei, vai saber a causa de que tudo isso acontece. Eu sim, acho que o terapeuta consciente, bem informado, ele leva o paciente dele para um resultado mais efetivo, um resultado que aquilo desaparece, corrigindo o eixo, não é, Fernanda? exato. Eu acho que Você isso pegou, aqui. você pegou um ponto muito importante, que eu vou fazer um gancho nisso, porque é muito importante mesmo. É tratar a causa, É. Vera. Não adianta tratar sintomas. E o que a gente faz nas terapias integrativas, né? Todos nós, terapeutas integrativos, buscamos a causa raiz. Os Uhum. florais trabalham isso. Porque não adianta você tomar a pílula, como você falou, para dor de cabeça, ela vai aliviar aquela dor de cabeça momentaneamente, amanhã você tem de novo, né? É. Então, por exemplo, ansiedade. Hoje todo mundo, eu sou ansioso. Não, você está ansioso, e a ansiedade acima né, do tolerável ali, quando aquilo vira um sofrimento, precisa ser tratado. Aham. Só que não adianta você tomar só um medicamento para ficar calmo. Por quê? Você pode estar ansioso por vários motivos. Você pode estar ansioso porque está com medo de algo, porque está preocupado com outra coisa, porque você está sofrendo de baixa estima por alguma situação. Então, o que a gente tem que tratar? Tem que tratar a causa, Uhum. né? Vamos tratar o plano de fundo ali. O que está causando isso? Quando você trata a causa, automaticamente a ansiedade vai diminuir. Então, são as questões corporais também. Por isso que a gente diz que você iniciou, estamos aqui falando do ser humano como de uma forma holística, né? O holos, do grego, é o todo, né? Então, assim, não adianta só tratar o corpo, também, se você não trata o emocional, se você não tem um bom sono, se você não tem alimentação correta, se você abusa, não faz exercício físico, né? Então, são os pilares da boa saúde, não? Então, e as pessoas, como você disse, Vera, as pessoas querem muitas vezes uma pílula que conserte tudo e tire a dor. Só que a dor vai continuar, ela vai estar com as portas abertas para doenças, a imunidade dela vai ser baixa, né? E automaticamente ela vai estar com as portas abertas para tudo quanto é vírus, né? E É aí o verdade. terapeuta vai indicar, como eu sempre falo, você já foi ao médico? Você fez seus exames, Uhum. né? Como que estão os seus índices, né? Eu não vou ali entrar nesse mérito, mas a pessoa precisa me falar, olha, eu estou tratando de hipertensão. Então vamos ver por quê, né? Qual que é a causa emocional da hipertensão, né? Então você trata lá, mas também vamos tratar aqui a causa, né? O que está causando isso em você, né?
Então, é esse conjunto, Vera, que é importante, né? E isso que a gente está abordando aqui, e é isso que a gente quer levar para as pessoas, né? Através das práticas integrativas, complementares, não alternativas. Jamais um terapeuta deve, né? Uma pessoa com ética, formada, tudo mais, com uma boa índole, vai falar para um paciente. No caso, eu não trato paciente, quem trata paciente é o médico, eu falo interagente, porque a pessoa tem que interagir, o trabalho é da pessoa, eu só dou as ferramentas, né? Então, o interagente, ele tem que saber que ele tem que fazer a parte dele, e que ele não vai, de forma alguma, se já está fazendo um tratamento médico, ele vai continuar fazendo um tratamento médico, só que a gente vai atuar para amenizar essas questões físicas ou emocionais pelas quais ele está passando, para que justamente ele tenha uma recuperação e ele não volte, né, a apresentar os mesmos distúrbios, e principalmente a prevenção, né, porque Exatamente. é mais fácil prevenir do que remediar, sempre, esse ditado é muito sábio, né? Então, ou seja, se a gente estiver bem emocionalmente, principalmente, você fecha a porta da tua casinha para que você não adoeça, né? Você vai ficar com a sua imunidade alta. Já está mais do que provado. Os próprios médicos alopatas falam, isso é estresse. A pessoa tem uma gripe atrás da outra, sendo estressado, mas alguns deles, né, ainda se limitam a ficar no estresse, né? No estresse. Então tem que cuidar do que é o estresse. Tem que saber qual que é a causa, né? Agora unindo, né, dentro vamos dizer assim, da informação do quântico no seu sistema biofísico, né, que é o que a gente tem percebido, que as pessoas às vezes, nossa, mas o que é esse negócio de quântico? O que tem a ver uma coisa com a outra? Desmistificar isso também não está sendo fácil, viu, Fernanda? Sim. As pessoas começam a te cobrar um resultado do quântico sem ter conhecimento do restante. Exato. Porque a medicina é uma coisa, a medicina alternativa é outra, e a terapia integrativa está dentro de tudo isso. Ela traz esse sensor que a gente precisa para ter resultados efetivos. Então, dentro do quântico, com essa visão terapêutica, que a gente sabe que tem vários exemplos, né? Quando você pensa numa pessoa e aquela pessoa aparece. Nossa, eu estava falando de você, sintonizou com essa pessoa, e é um exemplo básico, porque eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? Sim. Não é uma coisa que, vamos dizer assim, não aconteceu com ninguém. Ou às vezes você sonhou com essa pessoa, porque pelo Dr. Breno ele fala do quântico que é no planeta. Você tem conexões com pessoas do planeta. Você pensa numa coisa e daqui a pouco aquele saber alguém já está fazendo, alguma coisa já acontece. Dentro do quântico, como é que a gente pode moldar essa informação para que as pessoas integrem também essa ciência biofísica dentro dessa terapia integrativa? Essa visão você conta pra gente, porque quase que já vai ser um spoiler do Expo Quântico, né? Verdade, você falou aí do Dr. Breno, que é o criador dos florais de Minas. O floral é totalmente quântico. O que é o quântico, né? Energia. O que é energia? Somos nós. Nós estamos vivos aqui, né? Estamos aqui conversando porque a gente tem energia vital que nos mantém. Nós temos uma lâmpada, né? Os chineses, a medicina tradicional chinesa fala dessa lâmpada, inclusive, né? A gente é como uma lâmpada, que a gente tem que cuidar para essa lâmpada permanecer acesa, né? Alguns órgãos, por exemplo, o rim, ele tem essa lâmpada que a gente nasce, no nascimento, ela acende. Incandescente, né? E ela vai apagando ao longo dos anos, e ela não tem recarga, ela não tem como se recarregar, então você tem que cuidar. Então nós somos pura energia, né? Tudo ao nosso redor é energia, né? Os nossos pensamentos, né? O nosso corpo é baseado em energia, senão não estaríamos vivos, né? Eu tinha um professor que ele falava: nós não somos um saco de ossos e sangue e músculos andando assim aleatoriamente por aí. Tem uma energia.
que nos mantém vivos. E essa energia nos conecta ao alto, a uma força maior, né? Exatamente. Aqui não tem aspecto religioso, que eu gosto muito, eu tenho meu aspecto religioso, mas eu não misturo, né, nos meus atendimentos, lá no Lígia, por exemplo, mas não tem como você não falar de uma conexão com uma divindade, uma força maior que nos rege, né? Então, nós temos essa conexão e entre nós, né? Por que as pessoas se conectam, né? Você acabou de falar, né? É do nada? Não. Porque nós estamos aqui numa malha, né? É uma malha energética, onde todos nós estamos conectados de alguma forma. Só que alguns mais conectados e outros. Existe o contrário também, né? Existe a repulsa, né? Muitas vezes você não consegue se conectar a uma pessoa ou alguma situação, porque aquilo, né? Então, aquilo não realmente traz boa não é lembrança, né? Não traz então, assim, o que a gente fala hoje de medicina energética, a medicina do futuro, não é do futuro, ela já existe há milênios, né? Só que as pessoas ainda imaginam que energia, algumas pessoas ainda pensam que energia vem do celular ou da lâmpada, né? E que nós somos seres inanimados, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante, né, nesse nosso evento, no Expo Quântica, agora em março, os vários profissionais, né, que vão realmente desmistificar e trazer uma linguagem popular mesmo, uma linguagem mais simples, de que sim, tudo é energia, que a gente se conecta e que a gente tem que cuidar da nossa energia. A nossa energia, ela não vai embora, nós temos dentro de nós a energia, né? Então as pessoas falam assim, eu tô sem energia. Não, você precisa ativar, né? Muitas vezes ela está concentrada, né? Eu faço muitos exercícios, assim, que eu gosto de fazer com as pessoas, que eu aprendi em cursos que eu fiz, de respiração. A respiração, gente, olha, a respiração é tudo na vida, né? E não é essa respiração curtinha, é a gente aprender a respirar. Diafragma. Parar alguns minutos ao longo do dia e respirar, se conectar, né? Porque nesse momento de quando você se reconecta com você mesma, você para de ouvir os barulhos externos, né? Você cura energia. Então, a energia que está muitas vezes contida e que fica presa aqui no peito ou aqui na parte do abdômen, né? Você tem como dissipar, né? Tem métodos para isso, né? A própria meditação é uma delas, né? Para você se reequilibrar. Então, a gente tem mecanismos para isso, internos. E não é nada complexo. É que às vezes as pessoas, né, Vera, querem uma máquina caríssima, que você vai lá entrar na máquina e você vai receber energia. Não, você pode recuperar, né, você pode fazer com que a sua energia se expanda e flua, né? Na medicina chinesa, os meridianos são estradas no nosso corpo. Né? E o que acontece? Mas que interessante, muitas pessoas talvez estejam assistindo aqui já fizeram acupuntura. De onde vem a dor, né, os distúrbios todos? Naquela estrada, vamos falar assim, aquela estrada ficou obstruída. Tem algo ali que está obstruindo. Caiu uma árvore. A estrada, né? Aí a agulha vai ali e desbloqueia a estrada, e aí o fluxo dos automóveis continuam, né? E é isso, né? Então, a nossa energia, a gente tem a energia, a gente tem que cuidar dessa energia, né? E aprender de forma tão simples, a gente tem tudo isso dentro de nós, né? É uma questão só da gente aprender a utilizar todas essas ferramentas, né? E aprender sempre mais, né? Os orientais, por exemplo, a medicina oriental, ela tem esse poder. Sim. Eu estive no Japão num seminário espiritualista, né, da arte Mahikari, que é uma arte que eu pratico já mais de 14 anos. Agora, em março, faz 14 anos que eu pratico essa arte. Aliás, 15 anos, vai fazer 15 anos. E é uma arte que a gente percebe que é a transmissão de energia, vinda de algum ponto que passa por você e você é só vamos dizer assim, é só um mecanismo de transmissão. Exato. E eu, assim, quando vejo que eu preciso, eu aplico em todos os lugares. Onde eu estiver, você como reiki, você pode aplicar o reiki. Exato. E você tem muita gente até que confunde, às vezes, o reiki com a arte Mahikari, que é o Okiomi,
mas eu acho que o fundamento da cultura oriental, eu gosto demais dessa cultura, porque essa cultura me traz saber, me traz Sim, conhecimento, autoconhecimento, e me faz muito bem. Então, a gente que tem acesso a essa informação de, vamos dizer assim, um trabalho todo que é voltado para a energia do ser humano, eu uhum, acho que o oriental ele está muito à frente disso, né? sim, Os ocidentais ainda estão presos a algumas coisas de doenças, né? sim. E lá eles acham que a doença, na verdade, é um sinal para você melhorar aquele ponto em que você está sem energia naquele momento. Verdade. Então, A medicina oriental, ela é muito sábia, Vera. Por exemplo, a dietoterapia chinesa, as pessoas praticamente pensam muito em acupuntura. Saiba que uhum, na China, principalmente na antiguidade, a acupuntura era secundária. O primeiro método mais usado na antiga China era a dietoterapia, a alimentação. aham, Então, antes de qualquer coisa, se a pessoa estava doente, o que eles faziam? Eles iam verificar qual que era a alimentação da pessoa e mudavam a alimentação. Então, quer dizer, isso é algo que a gente é totalmente, alimento é totalmente energia, né? O que você está colocando para dentro do seu corpo, né? Uma energia, né, boa, ou você está colocando o quê? Farinha com gordura e açúcar, é, né? Então, se você quer energia, você precisa se alimentar, né, com alimentos que tragam realmente uma contribuição para o seu corpo, que não seja algo totalmente que não vai te trazer nada, né? Como eu falei agora, gordura, açúcar, farinha, né? Claro que, né, você não precisa ser radical, mas se você quer ter uma boa saúde, não tem como fugir disso, né? não. Água, né? As pessoas não tomam água, né? Isso é muito grave. Então, por Eu tô que tomando energia? água solarizada, que aprendi aí nesses Uau! dias, e, Melhor e tem me ainda, numa feito garrafa muito azul, bem. Hã? uma garrafa azul no sol, Na coloca verdade, numa garrafa a azul. minha é transparente, porque eu tenho uma verde. Uhum. Ontem uma pessoa me mandou uma garrafa, mas assim, para eu ver se era aquela que ela estava me mostrando, e você acredita que eu não sei se a garrafa é de plástico? Eu falei, não, é essa mesmo. Acho que era uma garrafa de vidro, mas eu ainda vou confirmar. Ela me mandou ontem que Usa precisa ser de vidro, né? garrafa azul de vidro, né? Mas não com, né, uma garrafa de vidro mesmo, aquela mais durável, assim. Você coloca no sol umas 2 horas, mesmo que não tenha sol, né? Na Com a claridade ali, né? claridade. Você é Eu muita. tenho colocado todos os dias. Aqui em Santos faz muito sol. Sim, Então, se eu não posso ir na praia, a gente mora perto, mas se eu não posso ir até a exato. praia, eu trago o sol até mim. Perfeito, perfeito, Vera, muito bom. Então, Então, isso é energia, a energia do sol. É tudo é energia, né, Vera? eu falo Tudo. sempre de uma experiência que eu observei no alho, né? Tudo tem energia. Você deixa uma batata na geladeira ou ela por ali, ela brota. Ela tem energia própria. Ela muda todos os, vamos dizer assim, as composições dela, se ela está na geladeira ou se ela está fora da geladeira. A gente sabe que tem mudanças ali. Uhum. O alho, eu já deixei um alho com a casquinha, assim e tudo. Quando a gente vai ver, ele está cheio de broto. Eu falei, gente, ele está ali sozinho na umidade e ele brota, ele tem vida. Eu amo comer alho de tudo quanto é jeito. E a gente sabe o quanto isso é importante, porque a gente se alimenta de energia, né? Alimentos realmente, frutas, legumes, verduras, né? Apesar que já chegam para nós, se a gente for tomar o pé da letra, já chegam para nós já bem, né? Com menos, imagina energia, porque já passaram pelo supermercado e tudo mais. Agora você imagina quem tem o privilégio de ter uma hortinha em casa. Você É, imagina, né? a gente De plantou poder limão, vamos cultivar. ver se dá, porque o limão Pois agora, é, ele não tem mais semente, né? Não sei se as pessoas repararam nisso. O pois limão, é. o que tem semente é o limão siciliano, eu ainda encontro semente nele, e a gente plantou, e esses dias tinha uma raizinha lá, umas folhinhas, eu falei, nossa, ainda perguntei pro meu marido, falei, escuta, o que você plantou aí? Ele falou, é semente de limão, vamos ver se Pois vai. é. Então a energia está em tudo, né? A energia está em tudo. E a gente
E cada vez mais a gente está vendo, estamos vendo os estudos, né? Tem muitos profissionais aí que nós vamos ter lá na Fisioquântica, né, o Dr. Sérgio, o Felipe, o Dr. Breno e outros nomes também, que são estudiosos, assim, de muitas décadas já sobre o tema, né? Então, as pessoas precisam apenas abrir um pouco mais a mente, né? E expandir, né? Porque eu acho que é uma expansão, realmente, a tal da expansão da consciência, é você abrir não para algo que está relacionado a você, né? Então, ou seja, é algo que é o autoconhecimento também, isso faz parte também do autoconhecimento, você saber quem é você, por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, você ter o teu propósito de vida, né? Tudo isso é importante, né? Para o bem-estar, quando a gente fala de uma forma geral, né? Da energia da pessoa, né? Como que está a energia dessa pessoa que eu estou atendendo? Essa pessoa tem um excelente cargo, num trabalho maravilhoso, ela se alimenta bem, ela faz exercícios físicos, mas ela tem traumas que ela traz que não estão curados, né? E aí você abre portas para depressão e para outros distúrbios, né? Por isso que é importante, né? Cuidar do todo e cuidar, né? Como que está essa pessoa energeticamente falando, né? Ela pode realmente estar debilitada, e aí você vê muitas pessoas entrando em quadros de pânico, de depressão, porque elas estão frustradas com a vida delas. Então, assim, esses distúrbios existem, sim, precisam ser tratados, sim, mas por quê? Né? Aí a causa, né? E é o que a medicina integrativa faz, né? Olhar o ser humano como um todo, porque muitas vezes aconteceu comigo, você chegar para examinar uma questão que você está passando ali específica, e o profissional ali não me pergunta mais nada, vai me pedir exames, eu vou levar o exame e vai me dar um medicamento para aquilo, e o resto? É verdade. Né? E será que meus rins estão ok? Será que meu fígado? Ou por que eu estou passando por tudo isso, né? O que aconteceu? Hoje, graças a Deus, a gente já vê muitos bons profissionais já se modelando, né? Felizmente, eu conheço ótimos profissionais, médicos, inclusive, que se tiveram sua formação tradicional, mas que têm essa visão integrativa e holística, né? Que até aplicam reiki. Isso é maravilhoso, né? Eu acho isso lindo demais, né? Então, a medicina chinesa fala muito sobre isso, né? A homeopatia tem esse olhar, né? De fazer perguntas. Mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Seus relacionamentos? Você está feliz? Uma médica uma vez perguntou isso para mim. Você está feliz hoje com a sua vida? Lindo isso, né? Então, assim, isso é necessário, né? Os profissionais da saúde têm que ter essa consciência, né, Vera? Agora, deixa eu te contar uma particularidade. Por exemplo, eu tô nesse processo agora dessa organização e tudo. Menina, eu tô tão feliz e assim, lógico, estou preocupada com as coisas que ainda faltam para resolver, mas eu estou numa felicidade interior tão grande que eu não sei explicar, sabe? Tem horas que até o meu coração acelera de tanta felicidade, de tanta energia, de tanta coisa que eu estou sentindo e eu não consigo explicar como isso ocorre. É lógico, tive um períodozinho que eu precisei dar uma olhadinha em pressão e tudo, até a doutora Ana me passou algumas coisas que eu falei, Ana, olha o resultado aí, já está corrigido. E eu acho que em algum outro momento, eu não sei porque eu estou acreditando tanto que vai dar tudo certo, que é uma tranquilidade, é uma paz de trazer todo mundo, sabe, próximo disso, que eu acho que Deus vai resolver tudo, entendeu? Exato. Deus vai resolver tudo. Porque está tão conectado. Oi? E olha que importante isso, velho, você está falando. Sabe por que você está feliz assim? Porque você tem um propósito, porque você tem um objetivo, né? Porque você está fazendo aquilo que você gosta, né?
Então, assim, eu enfrentei isso durante muitos anos, como eu falei, quando chegou o meu prazo de validade, eu falei, eu não quero mais isso, porque aquilo estava me levando a uma infelicidade brutal, porque chegou eu fui levando, eu achava até que eu gostava, só que chegou um momento, quando eu fiz 40, eu falei, não, a Não vida é não pode isso. ser só isso. Então, isso eu já estudei a respeito do assunto, eu tenho estudado um assunto que me interessa muito, a longevidade. Uhum. As pessoas que atingem idades avançadas com qualidade de saúde, de vida, felizes, são pessoas que têm propósito. As pessoas que Exatamente. simplesmente quit, né? Não vou fazer Uhum. mais nada. Fazer o quê? Né? Não, eu vou descansar. Isso é um problema, né? Muitas vezes, né? As pessoas precisam, né? Então, essa motivação é o que faz a gente ter saúde também, é um motivo de saúde. Você está motivada, você está feliz. Olha a energia que você tem, né? As suas células estão vibrando energia boa, né? As suas células estão captando, e isso não é misticismo, né? Você vê É. a experiência do doutor Enomoto, né? Doutor Enomoto, com a experiência da água, Ah, né? o Masaru Emoto. Masaru Emoto, exatamente, esqueci o nome dele. Doutor Masaru Emoto. Então, quer dizer, ali, né, as moléculas da água vibram. Nós somos 70% água, por que a gente não vai vibrar com uma energia boa, né? Olha, E a gente vê essa eu, energia ao nosso redor, né? eu tô com uma experiência que aconteceu com a água. A Carol, se ela estiver aí, ela sabe da experiência. E eu vou contar para vocês depois. Mas tem que certificar, porque eu fiz uma pergunta para a água e ela me respondeu, tá? Eu acho que é por isso que eu fiquei tão calma, porque hoje nós já fizemos a conexão com o que ela me disse. Parece coisa de doido, mas não é não. Na Expo Quantic, eu vou fazer a demonstração do que ocorreu, de tão quântico que foi, e me trouxe essa calma, me trouxe essa paz, porque está vindo de um local de conexão, tá vindo do céu. A água escreveu isso em japonês, viu? Eu precisei um dirigente nosso para poder traduzir. Ele falou: Nossa, eu não estou reconhecendo muito bem o ideograma, mas me parece que é isso e isso. A água me respondeu e é impressionante aquilo que eu li. É claro que eu segui a seta e fiz exatamente o que foi dito ali, e eu vou contar na Expo Quantic, se isso realmente acontecer e se materializar, que eu acredito que sim, né? Vai resolver tudo o que eu estava esperando para finalizar aí com chave de ouro. Mas esse propósito que a gente tem, Fernanda, eles estão chegando, as pessoas do bem estão se Sim. conectando. Isso, para mim, é o que é o mais importante. O que vocês estão trazendo de amor a esse projeto, ele está sendo uma calma para mim, está sendo tão bom. Eu sempre falo isso até para a Ana. A Ana falou: Nossa, Vera, você deu para a gente um caminho muito legal. Eu falei: Gente, vocês não têm noção o que vocês têm me feito bem. E eu queria agradecer assim de coração mesmo. Eu tenho feito sempre isso, porque é só gratidão, gratidão, gratidão. E eu acredito que vocês vão ficar assim no evento, pessoas assim com muito privilégio, porque serão assediados. Vocês estarão num espaço que é VIP de network mesmo, para a gente conectar com as pessoas e valorizar todo esse trabalho, né? As pessoas precisam disso, de elevar essa prosperidade para os terapeutas, porque eu acredito que é um dos pontos que as pessoas não valorizam, né? Elas não dão conta do que é importante cada terapeuta ali desenvolvendo o seu trabalho. Isso precisa ser reconhecido e esse é um dos pontos chaves para a gente também. Uhum. Tem que valer, porque o financeiro é energia, a gente vai fazer essa troca. Então, as pessoas que estarão lá são as pessoas que deveriam estar. Legal. Entendeu? Com certeza, tudo é por acaso, né, Vera? Não. Tudo vem da As forma pessoas como tem que vir, estarão né? lá porque elas estarão lá.
Então, eu não me preocupo sabe, com isso. Eu estou sentindo uma leveza e estou tentando passar isso para toda a equipe. As meninas estão trabalhando de um jeito espetacular. Se a André estiver por aí, é sempre parabéns, porque o esforço, o empenho, sabe? Me deram braços, assim, no projeto, que eu estou alcançando aonde eu jamais pensei em chegar. Maravilha. E a gente construir um evento desse, com essa proporção que a gente criou de expectativa, e eu espero que a gente tenha, assim, realmente atender a todos com essa expectativa. Eu ia te perguntar se nesse evento você pode dar algumas dicas sobre a aurículo também. Sim, claro. A cromoterapia, porque nós teremos um espaço Hertz. Sim, com Esse certeza. espaço, a Andréa está preparando uma grade em que algumas palestras aconteçam sem que outras, para a pessoa concentrar naquela informação e dali tirar todo o proveito, né? Então, olha, dá o endereço de contato com você, Claro. dá tudo que você precisa falar para a gente chegar até o seu trabalho. Claro. Eu queria te agradecer, pena que a gente tem pouco tempo, né? Pois é, tão rapidinho, né? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, né? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Eu atendo na Holístia Saúde Integral e Complementar aqui em São Paulo, né? No Paraíso, ali na Alameda Santos 211, e também no online, né? Porque a nossa energia chega em qualquer parte do universo, né? Então, meus atendimentos também são no online, e o que a gente preza lá na Holístia, né? Lá na Holístia sou eu e o Vinícius, meu marido, que ele é reflexoterapeuta. A gente preza o quê? A gente preza, primeiramente, ética, o acolhimento, né? E realmente cuidar das pessoas, né? A gente não cuida de doenças, a gente cuida de pessoas, né? Exatamente. De uma forma integrativa, tudo isso que a gente conversou aqui, de uma forma integral, né? Entendendo a causa raiz, né? Buscando realmente tratar a causa, para as pessoas principalmente aprenderem sozinhas os autocuidados, né? Nós não queremos ser lá, de forma alguma, a gente não tem esse desejo de manter as pessoas conosco meses, anos, a gente ensina, né? O nosso trabalho lá também é de educar as pessoas, para que as pessoas aprendam. Curtir a vida. Exatamente. Estou com uma dor aqui. Olha, você usa óleo, você aperta os botões, né? Vamos apertar botões, né? Uma automassagem. Tudo isso para que a pessoa tenha mecanismos de forma individual, né? Porque a gente não pode reter, né, o saber. Né? Eu gosto muito de ensinar e de contar para as pessoas aquilo que eu aprendi, principalmente com a minha experiência. Então, eu atendo muitas pessoas que vêm do mercado financeiro, do corporativo, e falam: você sabe como é que é, né, Fernanda? Eu falei: eu sei. Então, está acontecendo isso. Eu falei: eu já sei, sentiu. né? Exato. Então, assim, eu não tenho fórmula mágica, mas eu tenho algumas ferramentas que vão ajudar as pessoas a enfrentarem, porque desafio a gente sempre tem, né, Vera? Todos sempre. os dias. Todos não os existe dias. um passe de mágica. Agora, como você enfrenta é que faz a diferença. Como lidar com eles, né? E exatamente. se você não tem um problema, arrume mais 11. E o Dr. Aquele Bach, vai né? ficar pequeno. Eu gosto muito de usar uma frase do Dr. Eduard Bach, é o meu mestre, né, dos florais, né, é o criador do primeiro sistema floral no mundo. Ele falava, né, que trate do seu emocional, né? A nossa saúde depende do nosso emocional, em primeiro lugar, né? Tudo é importante, mas o emocional, ele é o gatilho para todas as questões físicas, psicológicas, todas elas. Eu espero me manter assim nesse ritmo, porque eu já coloquei isso como uma regra, né? Eu estou dormindo e acordando pensando em tudo que eu preciso pensar, e eu realmente, em alguns dias, às vezes, eu fico um pouco cansada de tanto ler a tela e tudo, muita coisa estou fazendo pelo online, mas, assim, eu tenho dormido bem e acordado bem, poucas horas, porque estou trabalhando até um pouco mais tarde,
mas eu tô acreditando tanto que tudo vai dar certo, Com certeza. que vai dar certo. Já deu. Já deu certo. Estaremos lá juntas, né, Vera? Todos nós. Verdade. Ô, Ana, eu acho que para colocar o NUSP como colaborador na publicação, eu acho que você tem que fazer o aceite lá no NUSP. As meninas estão fazendo isso com as outras redes sociais. Agora é hora da gente divulgar essa turma toda, porque dia 29 e 30 estaremos no Centro de Convenções, em Santos, com a Expo Quantic Brasil 2025. Esperamos vocês lá, porque com esse pessoal, com tanta informação, por isso que eu brinco, vai contar tudo, não esconda nada. Vai contar tudo, 29 e 30 de março, hein, gente? Olha lá, em Santos. Isso. Tá bom, gente. As inscrições aqui no Expo Quantic, na página do Instagram. Tem na bio lá. Fazer inscrição, gente, bora. Vamos nos encontrar lá em Santos, final de março, hein? 29 e 30. Se Deus quiser. Muito obrigada, Fernanda. Pela oportunidade, obrigada a todos aí da Parabéns equipe, pelo trabalho. Tá? Você passa muita paz também, viu? Muita calma. Obrigada. A gente vai precisar dar um abraço aí, bem obrigada, gostoso. Vamos conhecer. Um abraço. Um beijo para você. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau.